sociedade brasileira vive uma crise que há muito não se via. É uma crise econômica, política, social e também moral, pois a mentira passou a ser a linha de conduta de autoridades tão apegadas ao cargo. Enfim, uma crise generalizada. E quem paga essa conta? Justamente os de sempre, os mais pobres que veem suas condições de vida se degradarem a cada dia sem grandes perspectivas de mudança. Em um último fio de esperança, a classe popular se agarra equivocadamente a projetos eleitorais de políticos populistas. Projetos que são estranhos às necessidades dos pobres, mas que garantem grandes rendimentos aos políticos profissionais. Para assegurar que nada vai mudar, o circo político vai sendo montado, não importando se as alianças colocam no mesmo palanque quem antes se encontrava em lados opostos. Isso demonstra que não são projetos ou os interesses dos mais necessitados que valem nessa hora, mas os negócios privados. Enquanto a eleição não vem, continuamos assistindo o negacionismo colocando em risco a vida de crianças com a lentidão da vacinação, as persistentes ameaças de golpes por parte do presidente, o aumento do desmatamento na Amazônia e o garimpo ilegal em terras indígenas, como resultado do desmonte do Estado. As catástrofes climáticas que cada vez se tornam mais frequentes. Essa é uma conta que todos vamos pagar, porém, os pobres, com certeza, vão ser os mais penalizados, tal qual ocorreu há uma década em Friburgo e agora em Petrópolis. Em meio a tudo isso, Bolsonaro, com baixa popularidade, faz um giro político para tentar se mostrar com articulação internacional. Ao visitar a Rússia, chega mesmo a depositar flores no túmulo do soldado desconhecido da Segunda Guerra Mundial, um comunista da antiga União Soviética, regime que ele tanto critica e combate. Com essa atitude, observa-se que suas convicções não resistem a uma eleição. Ou seja, o circo eleitoral está montado. Observemos o picadeiro. Não dance o tango da morte, dance conosco o tango da alegria. Caminhando Jornal TV, cultura, política, música, poesia, dicas, sem fake news e sem enrolação. Sábado, 13 horas, na TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET. Também no YouTube. Meus amigos, vejam o paradoxo. Aparentemente, estamos até no lugar errado, falando de política e o nosso tema é militares. Mas por que isso? Porque os militares estão num lugar errado, com uma perspectiva errada, inclusive destruindo-se como profissionais, destruindo o próprio Exército Nacional e destruindo a nação. Está tudo errado. E estão aí no lugar da política, por isso que estamos analisando os militares. Observem o seguinte, o primeiro grande equívoco, e eu vou me basear, e vou citar, estou me baseando neste livro, O Soldado e o Estado, Samuel Huntington. O Soldado e o Estado, Teoria e Política das Relações entre Civis e Militares, da Biblioteca do Exército, um livro adotado pelos militares. E o que esse livro coloca bem claro? Vejam só. A política é a faculdade inteligente. A guerra é apenas um instrumento e não o contrário. A subordinação do ponto de vista militar ao político é a única coisa possível.
A política é que cria a guerra. Vejam também o seguinte, o militar não é aquele que faz a violência. A função dele não é só essa, é muito mais complexa. Ele administra a violência na defesa da segurança interna e da segurança externa da nação. Ele busca profissionalmente a defesa da nação. Ora, quando os militares brasileiros descumprem a Constituição, eles quebram o pacto que existe entre todos os brasileiros. Quando eles interpretam esdrúxulamente a Constituição, quando agem como um translocado como o Bolsonaro, o que nós assistimos? A quebra da regra que rege essas relações da Constituição Federal. Então, fizeram a demissão do Goulart, mentiram, o procedimento de Castelo foi vergonhoso, fizeram uma série de coisas, depois torturaram, chacinaram uma geração, tudo virtualmente errado. E se alinharam a quem? A um amigo, se dizia antigamente, um amigo da onça brasileiro, que são os Estados Unidos, o Império Americano, como em parte foi o português. Então há um erro fundamental na postura, para começar, um erro fundamental na postura dos militares. Inclusive que o militar normalmente ele é conservador e busca uma questão ética de um realismo conservador e de uma segurança do que faz. E o que nós temos aqui? Ameaças constantes à Constituição, vai haver golpe, não vai, graças em público, mexendo-se todavia e provocando-se o povo de diferentes correntes. Então, o que nós estamos assistindo é algo completamente fora da normalidade militar, do militar profissional, etc. Agora a pergunta é, quem está fazendo isso? É toda a instituição militar? A instituição militar ela é burocrática e é hierárquica. Então tratam-se de cúpulas. Cúpulas que provavelmente estudaram nos Estados Unidos, em Fort Leavenworth, no Panamá, foram educadas e estão sendo, descumprindo livros do seu próprio estudo e tomando assim lições tomadas nos Estados Unidos, no Panamá. Hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto que vem abatendo a todo mundo. São as notícias de tragédias que estão acontecendo pelas chuvas. E recentemente tivemos a tragédia de Petrópolis. O que vem abatendo as pessoas? Porque somos todos humanos. E vendo essas condições de mortes e perdas, isso abala emocionalmente. Né? Os noticiários estão dizendo sobre as tragédias. E o que a tragédia em si afeta emocionalmente. Afeta porque nós nos sentimos impotentes diante de tantas desgraças. E isso nos assola com angústias, tristezas, as perdas, as mortes, elas geram, impactam as nossas emoções. E por conta disso, temos que lembrar que o poder público não orienta a construção de tantas casas em morros e em lugares proibidos. Nesse momento de eleição, nesse ano de 2022, temos que nos lembrar de solicitar daqueles que acreditamos como candidatos que sejam sensíveis às necessidades reais do povo, seja com boa orientação na hora da construção de suas casas, avisando que o terreno não é propício para isso, seja com saneamento básico, que também não são servido com esse serviço, não é oferecido à população. Então, achar um caminho junto, neste momento, com esses políticos que estão aí se candidatando
para serem nossos representantes. Vamos solicitar que eles sejam mais sensíveis às necessidades reais desse povo tão sofrido que somos nós. Eu vou mostrar para vocês aqui da conta de energia que vocês pagam. Olha que absurdo. Olha essa conta aqui, eu vou provar para vocês, ó, R$227. Agora eu peguei e detalhei aqui nessa conta de R$227, está aqui o dinheiro, e vou detalhar que vocês pagam muito mais por tributo, por imposto, né, do que o próprio consumo. Isso é um afronto, uma covardia. Isso é roubo legalizado e vou mostrar para vocês. Peguei aqui o dinheiro aqui, fui separando aqui, ó, R$65. Olha isso aqui, de tributos. Vou lembrar para vocês aqui que desses tributos que tem embutido ainda também a taxa de escassez hídrica, que é a taxa de falta d'água. Então, um dilúvio aqui em Minas Gerais e outras regiões, e eles continuam te cobrando uma taxa de falta d'água. Isso é roubo legalizado. Agora aqui, ó, vem cá. Transmissão, 9,57. Eu arredondei aqui para 10. Arredondei, viu, gente? Agora aqui, ó, distribuição, R$40. Tá aqui, ó. Olha aqui, ó, R$40. Agora vem cá, encargos. 24,51, coloquei R$25 aqui para vocês verem aqui, ó. Perdas, olha aqui, 11,74, coloquei aqui 12. Agora tem um detalhe aqui que não está aqui não, que é a taxa de iluminação pública, que nessa conta aqui deu R$22, mais essa taxa de iluminação pública. Lembrando que tem muitos lugares que não tem luz na porta da casa, olha isso aqui, ó, tá aqui, ó. Agora, para terminar, o grande final, é isso aqui, ó. Pega aqui, R$51, você sabe o que é isso aqui? É o que esse cidadão consumiu, tá aqui, ó, R$51, ó, de energia. Agora eu vou somar para vocês aqui, para vocês terem noção de uma conta de 227, olha aqui, ó, 227, menos R$51 de consumo. Você sabe quanto que foi de 227 menos R$51? Você sabe quanto que foi só de imposto de tributo? De taxa? Olha isso aqui, R$176. Tudo isso aqui, ó, de R$227, todo esse dinheiro aqui, ó, olha isso aqui, R$51 que a pessoa consumiu e R$176 de tributo. O que é isso aqui nesse país aqui? Isso aqui é escravidão? O povo é escravo para trabalhar para o Estado malvadão, tem que pagar R$176 de imposto. Cadê esse imposto? Cadê esse dinheiro que volta? Cadê os hospitais funcionando? Cadê a saúde melhor? Cadê as estradas melhor? Meu fato em destaque vai para aqui. Uma década depois do desastre que atingiu a cidade de Friburgo, a imensa catástrofe que levou inúmeras mortes, temos a catástrofe agora na cidade de Petrópolis. É coincidência? Óbvio que não. Óbvio que não é coincidência. Ah, um simples efeito da natureza? Também não é um simples efeito da natureza. Isso tem a mão efetiva do homem que ataca e destrói a natureza. Nós assistimos o aumento gigantesco da destruição da floresta amazônica. Nós assistimos a intervenção no processo de poluição da natureza com as mineradoras, e que nos últimos 3 anos isso tem acelerado de forma assustadora. Óbvio que isso tem um preço a ser pago. Você tem aí a intervenção que destrói a natureza em benefício de poucos, mas a conta é paga por todos. Por todos, principalmente para as populações carentes. As grandes cidades e as pequenas e médias cidades não têm infraestrutura para suportar essa transformação. E também não tem tido interesse das autoridades. Vivemos numa sociedade extremamente desigual, em que os pobres são os mais atingidos. E as autoridades? As autoridades continuam organizando as cidades apenas para os interesses do capital, apenas para os interesses dos grandes empresários. Ah, temos de trazer investimentos. Se trouxe investimentos, e esses investimentos, o que resultam? Resultam na expulsão dos pobres
dessas áreas que são atendidas por esses investimentos. Ou seja, não se trata de atender aos interesses da população, e sim aos interesses dos grandes grupos econômicos. E aí nós vemos destruição da natureza, nós vemos a destruição das cidades, mortes, uma década depois, e nada foi feito. Cheguei no apiário, as abelhas tudo morrendo. Olha lá, ó. Quase 50 caixas de apiário. As abelhas mortas, se debatendo ainda. Olha aí. E o ano passado a gente teve um número maior de amostras, e nesse ano, agora do final do ano passado para cá, também a gente tem relatos, cada vez vai aumentando a quantidade de relatos de mortandade de abelha. A morte das abelhas é um indicativo importantíssimo para entender o impacto ambiental que tem o uso de agrotóxicos. Por quê que é um indicativo forte? Porque as abelhas são o que nós chamaríamos de sentinelas, ou seja, elas são termômetros do que está acontecendo com os outros insetos, porque se as abelhas estão morrendo, os outros insetos também estão morrendo. E as abelhas, elas são um termômetro porque a gente consegue mensurar, porque como o criatório de abelhas ele está relacionado a uma atividade econômica de produção de mel, a gente consegue saber quantas abelhas morreram, a gente consegue ter uma dimensão. Em Santa Catarina, por exemplo, morreram 40 milhões de abelhas em um mês, no estado de Santa Catarina, que é o estado em que mais se produz mel no Brasil. Então nós temos esse registro em vários estados, milhões de abelhas morrendo. Então se as abelhas morrem, os outros insetos também estão morrendo. Enfim, uma boa notícia. ExxonMobil, para variar, está repensando nos seus projetos para o Brasil. Porque, afinal de contas, fez 2 furos em área que ela adquiriu aqui no Brasil, a perfuração offshore, ou seja, no mar, e diz que não tem capacidade desses campos de instalar uma plataforma. É uma boa notícia. Que ela pegue seu pessoal, pegue seus equipamentos e volte para sua terra. Nós agradecemos. Deixe nosso petróleo em paz para brasileiros. A ExxonMobil também deve se retirar imediatamente de qualquer pretensão de atacar e perfurar a foz lá do São Francisco, no nordeste do país. Porque é capaz de causar um crime ambiental gigantesco, estrondoso na foz daquele rio e cheio de arbitrariedades. A população local não deseja a ExxonMobil instalando plataformas de sondagem ou plataformas de exploração e produção naquele local. É uma boa notícia. ExxonMobil, volta para sua terra, volta para sua origem, deixa o nosso solo, nossa região marinha em paz.
Bolsonaro na Rússia. Casualidade? Não. Bolsonaro foi para a Rússia e teve lucros políticos, desviou a atenção, provavelmente está servindo aí de emissário, prospectando para os Estados Unidos, a quem ele serve. Terceiro ponto, além de prospectar para os Estados Unidos e dar informação aos americanos, que eles costumam fazer isso com presidentes brasileiros, isso talvez ele esteja até tentando com Putin, por conselho de Trump e aquela turma, né, americana da extrema-direita, buscando contatos em termos, acho que é do Instagram ou do Telegram, né, que tem uma grande capacidade de intervenção nas eleições e está fora do controle do TSE aqui. Talvez ele fosse lá ter buscado um apoio para a sua campanha política. O silêncio das ruas. Casual esse silêncio agora, de repente não tem manifestação nenhuma, não tem ninguém, quando inclusive já arrefeceu bastante a epidemia? Não. Isso é um sintoma que há um acordão nos bastidores envolvendo os militares de não garantirem golpe, envolvendo o próprio Bolsonaro, envolvendo diversas forças de oposição, no sentido de manter esse silêncio que tem sido mantido até agora. Naturalmente não envolvem todas as oposições, mas provavelmente envolve aqueles setores mais numerosos, capazes de encher as ruas, e os setores minoritários não querem ir sozinhos às ruas, ficando com menos gente, e talvez até provocando a direita de trazer mais gente às ruas, que já se mostrou capaz. Petrópolis, dirão vocês. Petrópolis é uma síntese do Brasil. Mais de 100 mortos, 120, 130 mortos já. Bagunça geral. E Mariana? E as barreiras que caíram? E o que a Vale do Rio Doce fez? E assim por diante. Então é uma síntese do Brasil. Como é que construíram aquelas favelas, todas as casas do morro, no Rio de Janeiro, cercado de favela? Como? Porque envolve a corrupção. Está tudo corrompido. Alguém corrompeu a prefeitura, as prefeituras, os governos, para permitirem isso. E não se foi ainda agora, isso vem de décadas. Por isso o Rio de Janeiro é o que é e o Brasil é o que é. Corrupção generalizada. Na política já conhecemos, legislativo nem se fala, executivo, judiciário. Agora até fundos eleitorais, verbas secretas. Por último, eleições do TSE. Vejam bem, Bolsonaro está fazendo uma série de críticas ao TSE, às eleições, etc. Mas Bolsonaro não é o único. À esquerda e do lado democrata também existe gente que põe muita dúvida contra essas urnas. Há muitas reclamações. Onde é que está aquele delegado Protógenes? Acho que era do PCdoB, foi deputado federal, que fez denúncias gravíssimas. E essa alegação de que nada foi provado porque nós temos uma anomalia aqui. A Justiça Eleitoral brasileira e a Justiça julga casos e reclamações contra a sua própria incompetência e seus próprios erros. Isso é a negação de todo o direito democrático. É a negação do Estado Democrático de Direito. Então, não é apenas o Bolsonaro que critica agora. Em vista das barbaridades que estamos vendo, as eleições se aproximando, etc., não há condições de mudar. Em vista de tudo isso, nós vamos criar agora problemas e querer discutir isso? Não. Então, como disse o Requião muito bem, estamos nos calando e buscando que essas urnas funcionem da melhor maneira possível, esperamos não ter denúncia, vamos todos fiscalizar e cheguemos ao final dessa etapa negra da história do Brasil. Falaremos hoje sobre a Semana de 22. A Semana de Arte Moderna de 1922 foi uma manifestação artística cultural realizada no Teatro Municipal de São Paulo de 13 de fevereiro a 18 de fevereiro de 1922, com apresentação de dança, música, recital de poesia, exposição artística e palestras. Eles tinham um objetivo, vários objetivos, vamos citar os que achamos mais importantes. Então, eles queriam romper com a formatação da estética artística vigente, ou seja, criticavam a arte acadêmica. Eles se baseavam no movimento de vanguarda europeu
em que existia o cubismo, o dadaísmo, o expressionismo e outras manifestações que foram trazidas para o Brasil por alguns literatos e artistas que viajavam, né, para a Europa. A crítica muito importante que faziam era contra o parnasianismo. Eles eram contra a poesia parnasiana, que era uma poesia com textos mais complicados, rimas perfeitas e tal, e de difícil entendimento para as pessoas mais populares, as pessoas mais simples. Eles queriam uma coisa mais fácil de entendimento, né? O movimento no Brasil, ele foi realizado preferencialmente, especialmente por 3 pessoas: Oswald de Andrade, Mário de Andrade e de Cavalcante, que era artista plástico. Os outros 2 eram escritores, né, poetas. O escritor Graça Aranha, ele que iniciou na primeira apresentação do movimento, ele apresentou uma palestra sob o título A Emoção Estética da Arte Moderna. Não dance o tango da morte, dance conosco o tango da alegria. Caminhando Jornal TV, cultura, política, música, poesia, dicas, sem fake news e sem enrolação. Sábado, 13 horas, na TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET. Também no YouTube. Como a esquerda, ou qualquer outro movimento, mesmo anarquista, pode desejar conquistar corações e mentes da nossa população, se o campo da história é muito mal contado no Brasil. É contado pelos olhos das oligarquias, dos mandatários do país, ao longo de 522 anos. Não dá. Não dá para achar que Caxias foi um herói, não dá para achar que Cabral foi iluminado ao chegar ao Brasil, de encontrar uma rota que é para as Índias e parar aqui no nosso país. Não dá para entender a escravidão no Brasil como se fosse uma perfumaria, como se pudesse tirar sangue das pessoas para extrair produção, riqueza, somente para eles. E não para esse povo que veio liberto e foram sequestrados da África e trazidos para o Brasil à força. Eles não vieram porque quiseram. Eles não são imigrantes. Eles são sequestrados. Assim como atacaram também os povos originários do nosso país durante ao longo desses 522 anos de história do país. Eu gostaria que todos os sindicatos, federações, confederações, organizações sociais, até de direitos humanos, pensassem em unir esforços, já que os governos não fazem, e refizesse e recontasse com historiadores, com fatos e dados, a história do Brasil. A verdadeira história do Brasil. Inclusive, a Comissão da Verdade, que já encerrou seus trabalhos, está sendo atacada por esse governo nazista quando ele quer mexer no relatório. Relatório que já foi uma meia boca, porque não falou da morte de 8 mil indígenas, povos originários do nosso país, durante 64 a 85. Fora os inúmeros casos que não foram relatados no relatório. Várias pessoas que precisam ser anistiadas e também que ainda têm dificuldade de conquistar seus direitos. Então precisamos nos mexer. Nos mexer nesse sentido já seria um grande ganho. Fazer livros contando a história do Brasil. Nós mencionamos uma série de razões da crise das esquerdas. Nós mencionamos a queda da URSS,
a violência, assassinatos, sequestros de líderes da esquerda, da cúpula de todas as organizações. Nós mencionamos aqui a ausência de uma internacional socialista ou comunista de fato, acordos internacionais entre os Estados Unidos e a União Soviética sobre a Guerra Fria, aquilo tudo, divisão do mundo em áreas de influência, apoios a governos neoliberais por parte da esquerda, que permitiu uma maior cooptação e corrupção. Não se entender que existe um problema ainda neocolonial por aqui, em que o Brasil é um país neocolonizado. Quer dizer, o imperialismo aqui está dentro do país, tomou o país, você apenas não vê. E uma série de erros teóricos também, mas eu vou enfatizar uma questão maior ainda. Os senhores vejam, os amigos vejam, a derrota imensa das esquerdas, ainda em 64, década 70, 80, etc. E depois a anistia fajuta, uma anistia que atingiu principalmente os sofridos, as vítimas, e atingiu mal, perdoou mal, não lhes deu uma verdadeira, qualquer compensação digna. Aquela distensão feita totalmente sob a égide da ditadura, poupando ditadores, presidentes assassinos, etc. Uma série de erros. Mas principalmente a questão das infiltrações. Já naquela época a gente vê, por exemplo, a destruição do PCdoB e a construção desse PCdoB aí, que diz o Prestes que de comunista só tem um nome. O massacre na Lapa do Pedro Pomar, ele mostra as infiltrações. Dirigentes antigos do PCdoB entregaram todo mundo. Muitos que foram expulsos voltaram depois a serem dirigentes, uma confusão danada no PCdoB. Chegou a chamar de burguês Mao Tse Tung. Entendeu? Então vejam isso. A distensão no Brasil feita totalmente sob a égide e sob os interesses dos militares, que não saíram do poder, eles saíram da boca de cena, mas ficaram lá atrás. A distensão do Brasil, o projeto militar 73-79, Suzelei Calil Matias, o massacre da Lapa do Pomar, está aí para quem quiser consultar. E o que fizeram em miserabilidades, traições, infiltrações, tem vários livros, né? Desde aquela guerra suja, daquele pastor, até a casa da vovó, do Godoy, aí revelando o que fizeram esses militares, etc. Então as esquerdas foram extremamente sofridas, e mais ainda a participação dessas elites nacionais, grandes empresas, como a própria Volkswagen e outras, jornais de São Paulo grande, que deram recursos, caminhonetes e tudo, para ajudar a tortura, ajudar a repressão. O caso Boalesen está aí. Ministério do Silêncio, Lucas Figueiredo, narra esses cursos de brasileiros nos Estados Unidos e a presença da CIA no Brasil, na Escola Superior de Guerra e outros lugares aqui à vontade, ensinando aqui os militares brasileiros como fazer, e foram fazer logo adiante, às vezes 20 anos depois, 15 anos depois. Então, as técnicas de infiltrações, gravações, etc., verificou-se que na cúpula desses partidos todos tinha elementos policiais, elementos da CIA, elementos de outros. Isso destroçou completamente o PCdoB, com crimes, assassinatos, acabou com o PCdoB e vários partidos, foram reconstruídos, sabe-se lá como. Com que direções, e todos na legalidade agora. Então imaginem, os amigos, se na mais completa clandestinidade e ilegalidade infiltraram a ponto de destruir todas as cúpulas de esquerda e matar, imaginem os senhores, os amigos, a infiltração que hoje não há nesses partidos todos. A sua ação política, o campo da esquerda, foi capturado pelo projeto burguês. Hoje nós vemos muito mais uma esquerda preocupada em participar do jogo político, das regras estabelecidas pela burguesia, que questionar essas regras, que tensionar essa sociedade, esse modelo de sociedade. Então, o que carece a esquerda? O que carece a esquerda é ter uma visão política
de um novo projeto de sociedade. O mundo mudou, nós não podemos mais ficarmos presos aos projetos do século XX. Essa sociedade mudou, o capitalismo mudou e, portanto, a forma de inserção, a forma de elaboração de um novo projeto de sociedade também tem, obviamente, que ser reformulado pela esquerda. Mas o campo da esquerda no Brasil e no mundo, em sua maioria, não todos, mas em sua maioria, está capturado pelo projeto burguês, pela democracia burguesa, de participação do jogo, não de mudá-lo, não de questioná-lo. Então, é necessário, sim, que entendamos que a participação no processo eleitoral, que a participação no jogo político burguês, a participação nessa institucionalidade, ela tem suas importâncias, mas ela não vai ser efetivamente a ponta de lança para uma mudança da sociedade, para que a esquerda contribua com um novo projeto. Não, isso será conquistado nas ruas, em diálogo permanente com a classe popular. O livro do profeta Jonas, no último capítulo, traz uma belíssima lição para a humanidade em todas as épocas. Jonas tinha a missão de anunciar que a cidade de Nínive seria destruída. E Deus disse ao Jonas que profetizasse que dentro de 40 dias a cidade seria destruída. E isso não aconteceu. O povo de Nínive, conforme o texto da Escritura, mudou de vida. E Deus resolveu não destruir a cidade. Jonas ficou completamente decepcionado porque ele tinha pregado que dentro de 40 dias a cidade seria destruída. E diz o texto bíblico que Deus aparece em voz a Jonas e diz: você está chorando por causa de uma plantinha que morreu, nasceu e antes do sol se pôr, secou, e eu não teria pena dos 120 mil ninivitas e também dos animais. Então aparece no livro de Jonas um Deus que está comprometido com a causa dos animais. E em todas as partes da Sagrada Escritura aparece que o compromisso de Deus com o ser vivo não é puramente
antropocentrista. Esse antropocentrismo de levar o ser humano como o ser último, o máximo da criação, não confere com os ensinamentos bíblicos. Deus é o Deus também dos animais. Então, o plano redentor da divindade não é só para o ser humano, mas para toda a natureza. Vivemos uma tensão internacional. Uma tensão internacional onde se tem blefe, onde tem fake news e onde tem provocações. O que nós vimos assistindo é a fake news provocada pela maior potência militar do planeta, que são os Estados Unidos, que numa atitude de provocação incita o avanço da OTAN às portas da Rússia. Isso é uma provocação. Por outro lado, o presidente russo, que é um estrategista, responde com a possibilidade de intervenção na Ucrânia. Ora, o que nós não temos na realidade são as reais informações, porque o governo norte-americano mente descaradamente porque controla a mídia internacional. O governo Putin, vivendo do seu autoritarismo e do nacionalismo para garantir o seu apoio interno, responde com a mobilização da maior potência bélica do planeta, que se houvesse uma guerra, não teriam vencedores. Mas qual é o real interesse? O real interesse é a desestabilização da região e o enfraquecimento da Rússia e da China. Não se iludam, porque a OTAN está visando também um enfraquecimento russo, porque isso afeta diretamente a China. Ora, o que nós temos de ter clareza, então, é quem que causou essa tensão internacional? Quem causa essa tensão internacional são os Estados Unidos. Por quê? Porque vivem uma perda de prestígio no plano internacional. E aí quer garantir que eles continuam sendo os xerifes do planeta, em que o direito deles tem de ser assegurado independente do direito dos outros. E aí, só que mexeram com a segunda maior potência bélica do planeta, que tem muitas armas atômicas. Já são antigas? São, mas matam. Matam e podem destruir o planeta. Então, a questão da Ucrânia, que não acredito que tenha efetivamente uma guerra, mas a questão da Ucrânia é resultado, essa tensão é resultado da política externa norte-americana, que só olha o mundo como o seu grande quintal, onde eles podem fazer o que bem entenderem. O pastor José Wellington Bezerra da Costa, um dos nomes mais influentes da Assembleia de Deus no Brasil, admitiu ter intermediado o pagamento de emendas parlamentares. Tudo isso envolvendo e beneficiando 3 filhos dele que são políticos, cada um em uma esfera do governo e cada um em um partido. O deputado federal Paulo Freire Costa, que é do PL, a deputada estadual paulista Marta Costa, do PSD, de Dado, e a vereadora de São Paulo, Ruth Costa, que é do PSDB. No ano passado, a família teve acesso a 25 milhões de reais em recursos públicos
e teve amplo apoio da Igreja Evangélica. Na última semana, durante uma reunião de obreiros em São Paulo, o pastor José Wellington afirmou que a emenda só vai para o prefeito por intermédio de um pastor da Assembleia de Deus. Aí ele deu o exemplo de uma das filhas dele, a gente vai ouvir. Eu tenho andado com eles no interior, irmãos, e vejo, a Marta diz para o prefeito: olha, você quer dinheiro, quer, mas chame então o pastor da Assembleia de Deus, porque você só receberá verba por intermédio de um pedido do pastor da Assembleia de Deus. Isso daí é apropriação de bem público, em primeiro lugar, apropriação de bem público por uma família. E também por uma denominação religiosa. Isso é a negação da essência da República. Eu acordei naquela manhã com um chute na cama. E quando eu abri o olho, tinha um cano de metralhadora a menos de um palmo do meu nariz. E fomos enfiados dentro de um camburão e levados para um quartel no Ibirapuera. E me penduraram no pau de arara. Isso tudo antes de fazer qualquer pergunta. Eles amarraram fios elétricos, um no dedinho mínimo, outro na orelha e outro no meu pênis. E daí eles perguntavam o que eles queriam saber. Depois eles mandaram a gente limpar a sala de tortura, porque havia sangue respingado na parede. Na noite anterior, eles tinham torturado excessivamente uns caras lá, e havia muito sangue espirrado. Aí eles falavam: é que a gente andou matando muito pernilongo ontem. Então, eu estou contando tudo isso para vocês. Confesso a vocês que é uma coisa difícil para mim. É a primeira vez que eu estou falando claro sobre essas coisas. Durante muitos anos eu me recusava a falar sobre isso, a pensar nisso. Porque quando fala ditadura, é uma coisa abstrata. Eu estou falando para você que é uma coisa concreta, assim, é uma coisa que você perde os direitos. A gente era preso e sumia. Ser contra essa mentira da justiça, essa mentira da lei, essa mentira da moral, essa mentira da religião. É preciso construir algo, é preciso ter um fio condutor, olhar um horizonte de modificação da sociedade. Quem passa pela vida e não tem um horizonte definido, que não tem um ideal pelo qual possa lutar e queira lutar, está sujeito
à pecha de mediocridade. Não vive, passa apenas pela vida. O analfabeto político, Bertold Brecht. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo da vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que, da sua ignorância política, nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio dos exploradores do povo.